Olá, aumenta aí o volume do seu computador, do tablet, do notebook, que o STJ Notícias está começando agora. Você vai ver as principais notícias que foram destaque nessa semana aqui no Superior Tribunal de Justiça. O STJ Notícias começa agora, ao vivo, conectado a você. Cara, mostrou isso. A gente começa o STJ Notícias de hoje com uma decisão que atinge todo o país. Todas as ações judiciais relacionadas à correção do FGTS estão suspensas. A medida vale até que a primeira sessão aqui do STJ julgue um recurso especial sobre o caso. Vamos conversar agora com a repórter Judite Aragão, que tem mais detalhes. Judite, quantas ações tramitam na Justiça hoje sobre esse assunto? Olha, Daniel, a Caixa Econômica estima que existem mais de 50 mil processos em trâmite sobre o tema em todo o país. Desses, 23 mil já tiveram sentença e apenas 57 delas são desfavoráveis à Caixa. O banco alega que não há dispositivo legal que determine a correção dos valores pela inflação. O que acontece, Daniel, é que um sindicato argumenta que a taxa referencial é parâmetro de remuneração da poupança e não da atualização dos depósitos do FGTS. Vamos conferir? A ação destaca que a taxa referencial chegou a valer 0% em vários meses de 2009 e 2010. E como a inflação nesses meses foi maior que zero, houve perda de poder aquisitivo nos depósitos do FGTS, violando a Constituição Federal. Segundo o sindicato, a defasagem alcançaria mais de 4.500% desde 1980. A pretensão foi afastada em primeira e segunda instâncias. No STJ, o ministro Benedito Gonçalves suspendeu o trâmite para evitar insegurança jurídica. Ele destacou que o rito dos recursos repetitivos serve para garantir prestação jurisdicional homogênea às partes. O processo segue agora para o Ministério Público Federal por 15 dias para parecer, que depois será julgado na primeira sessão do tribunal, responsável por temas que envolvem direito público. E olha, no nosso site essa notícia foi a mais acessada da semana, viu? A matéria foi lida mais de 70 mil vezes, um verdadeiro sucesso. E no Facebook, claro, não foi diferente. Vamos dar uma olhadinha. Suspensas em todo o país as ações sobre a aplicação da taxa referencial na correção do FGTS. Vamos ver a quantidade de curtidas que essa notícia teve no nosso Face. Foram mais de 2.200 compartilhamentos. Olha só, 2.313, 689 pessoas curtiram. E destaque para esses dois comentários. Olha, o Brás Porto diz: pois é, se já reclamam do judiciário na situação atual, imagina com essa chuva de ações que tendem a chegar nos balcões dos tribunais. 90 milhões de novas ações para competir com pedidos de auxílio-doença, aposentadorias, medicamentos, etc. Certamente dobrará o número de processos na Justiça Federal. Por isso, é necessário que o STJ e o STF tomem alguma providência. Aguardemos. E o Leonardo Domarco disse: calma, gente, a decisão da suspensão não foi de toda errada. Isso aconteceria fatalmente, seja agora ou daqui a 3 anos. E detalhe, a palavra final não será do STJ, mas sim do STF. Essa discussão ainda vai longe. Apesar da suspensão, não deixem de ir atrás dos seus direitos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cada um deixando a sua opinião aqui no STJ Notícias, viu? E a gente sempre ouve de ministros usando termos em latim em suas decisões. Você já reparou? Você já ouviu o termo erga omnes? Ele foi um centro de uma discussão aqui, uma decisão da segunda turma nessa semana. Em Santa Catarina, uma jovem portadora de uma doença congênita conseguiu na justiça que o Estado forneça gratuitamente a ela fraldas descartáveis. A família aprovou não ter condições de arcar com esses custos. Em recurso ao STJ, o Ministério Público pediu a atribuição da eficácia erga omnes, ou seja, estender os efeitos dessa decisão a todos os processos semelhantes. A segunda turma aceitou o pedido e agora o Poder Público deve fornecer fraldas descartáveis a todas as pessoas doentes que, de fato, precisem usá-las e não tenham condições de pagar. Esse foi mais um destaque no nosso Facebook. A gente vai conferir agora. Vamos lá para a gente ver quantos compartilhamentos esse Face teve. A gente teve um probleminha, daqui a pouco a gente volta para ver como é que foi a repercussão dessa notícia no nosso Facebook. Vamos agora lá para o STJ Cidadão saber com o Yuri qual que é o assunto dessa semana. Yuri! Olá, Daniel.
No programa STJ Cidadão desta semana, vamos discutir quem tem direito às vagas nos concursos públicos destinadas a pessoas com algum tipo de deficiência. O Superior Tribunal de Justiça já editou súmula sobre o tema. Vamos ver ainda a luta de pacientes com doenças raras que recorrem à Justiça para garantir o tratamento e os benefícios previstos em lei para as pessoas com câncer. Não perca, eu espero você. Até lá! Olá, nós recebemos hoje em nossa sala de visitas o embaixador Graça Lima, que pela primeira vez vem aqui ao STJ a convite do ministro Herman Benjamin. Obrigado, seja bem-vindo aqui no nosso STJ Notícias e na sala de visitas. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, depois de ter feito uma visita muito instrutiva, muito ilustrativa, guiado pelo ministro Herman Benjamin. Qual foi a impressão que o senhor teve? Eu estou muito impressionado. Eu vim com 2 colegas, 2 outros embaixadores que trabalham, enfim, comigo lá na Subsecretaria de Política 2, que se ocupa justamente de assuntos da Ásia e também do Fórum IBAS e do agrupamento BRICS. É uma oportunidade de ouro que nós 3 temos de vir a conhecer essa parte fundamental do judiciário brasileiro. Um privilégio poder estar aqui de novo com o ministro Herman Benjamin, tomando conhecimento de todas essas ações novas, né, que estão sendo tomadas aqui para agilizar a justiça e, portanto, tornar o país mais democrático também, né? O senhor está preparando agora também a cúpula do BRICS, que acontece agora no meio do ano, né? Como é que estão os preparativos, como é que vem sendo feito esses diálogos para a cúpula? O ministro Figueiredo já determinou a criação de um grupo de trabalho especial para conduzir a parte logística da cúpula dos BRICS, enquanto nós já estamos avançando em conversações com os outros participantes do agrupamento para que essa próxima reunião, essa próxima cúpula, segunda vez que se realiza, inclusive, no Brasil, seja o êxito que nós todos esperamos. Nós já temos respostas positivas por parte da Rússia, da África do Sul, e também está faltando apenas, portanto, da Índia uma indicação mais precisa da sua participação, apesar de que eles já estão também engajados nos trabalhos preparatórios. Quase pronto, né? Enfim, a cúpula será só em julho, será em Fortaleza, no Ceará, e nós já estamos em plenos preparativos mesmo, todas as providências sendo tomadas para fechar uma agenda e também para que o centro de eventos e as instalações necessárias para a realização da cúpula estejam prontas a tempo e a hora. Aproveitando esse assunto, como o senhor é um especialista na área, o senhor acredita que o direito internacional está se tornando mais importante, mais conhecido na sociedade? Sim, sem dúvida alguma. Hoje você não tem mais, como nos tempos muito remotos, uma separação, né? Uma compartimentalização da política interna, ou enfim, da ordem interna com a ordem internacional. Num momento em que a globalização avança, as interações, as interdependências só se multiplicam, de modo que também, e sobretudo na parte judiciária, cada vez mais diálogo, cada vez mais necessidade de conversas, de ações conjuntas para que a justiça seja feita, a justiça seja administrada em um plano muito mais amplo, né, do que e num plano muito mais também muito mais interativo do que acontecia no passado. O senhor trabalha hoje mais especificamente com a Ásia, né? Como é que está essa relação do Brasil
com a Ásia? É mais de cooperação ou de concorrência? Não, eu diria que o Brasil concorre com outros países, naturalmente, no comércio de alguns produtos específicos. Mas a demanda tem crescido de tal maneira que há espaço, na verdade, para todos. No caso da Ásia, em especial, existe muita complementariedade entre o Brasil e a região. Existe, evidentemente, a questão da distância, mas isso não tem impedido, por exemplo, que a China tenha se tornado o nosso maior parceiro comercial. E, além da China, haverá, naturalmente, outros países, outros mercados, certamente menores, mas também para alguns dos nossos produtos mais acessíveis também, e que representam uma oportunidade muito interessante para o nosso comércio. Além do fato de que alguns desses países, eu citaria, por exemplo, Singapura, além da própria China, estão investindo muito no Brasil. E não só na agroindústria, mas também em outros setores, o que é para nós um motivo de especial satisfação. E acaba reforçando e dando mais importância a esse bloco de países emergentes, né, num contexto de globalização hoje, né? Sem dúvida alguma. Os países emergentes, alguns deles não... Enfim, alguns dos mais importantes não estavam crescendo às mesmas taxas do que imediatamente depois da crise financeira global, mas, ainda assim, tem melhores, talvez, perspectivas do que alguns outros países e outras áreas já avançadas que ou crescem pouco ou já estão suficientemente ajustadas para não precisar crescer de maneira tão robusta, né? Como acontece entre os países emergentes. De modo que, apesar de não ser, tirando o caso especial da China, apesar de não se constituírem especiais locomotivas de crescimento, são países que certamente o próprio Brasil tem e podem dar uma contribuição muito expressiva para esse crescimento em termos globais. Tá certo. Embaixador, agradeço a visita, seja muito bem-vindo, volte sempre que quiser, foi uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado, estou sendo muitíssimo bem tratado e agradeço também ao programa e aos esforços que vocês estão fazendo para tornar essa casa cada vez mais conhecida e cada vez mais eficiente. Obrigado. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, se ficar comprovada a necessidade de utilização do saldo de previdência privada complementar para a subsistência do beneficiário e esta verba for caracterizada como de natureza alimentar, a quantia não pode ser penhorada. O caso aconteceu com Ricardo Gribel, que presidiu o Banco Santos em São Paulo durante 52 dias em 2004. Mas com a intervenção decretada pelo Banco Central em novembro do mesmo ano, ele e os outros ex-administradores ficaram com todos os bens indisponíveis. Gribel recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado, mas o pedido foi negado. Ele entrou então com um recurso no STJ. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, considerou que o participante adere a esse tipo de contrato com o intuito de resguardar o próprio futuro. Para ela, neste caso, a natureza alimentar do saldo de previdência privada complementar ficou provada, o que garante a impenhorabilidade dos valores. O STJ negou pedido da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, para estender os efeitos da liminar relacionada ao Brasileirão 2013. A CBF queria estender a outros órgãos judiciários o efeito da liminar que concentrou na segunda vara civil do Foro Regional da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, as decisões sobre a polêmica do Brasileirão 2013. O pedido foi negado pelo ministro Sidney Benetti. Para o relator, a liminar, que foi concedida anteriormente, não pode ser estendida a juízos que não foram citados de forma clara no processo. Com esse entendimento, a liminar vai valer para todas as ações que tramitam nas varas apresentadas no conflito de competência, até que seja dada a palavra final pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. O caso chegou ao STJ depois que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva retirou 4 pontos da Portuguesa no fim do campeonato, resultando no rebaixamento do Clube Paulista para a Série B. A segunda turma decidiu que a homologação do concurso não impede revisão judicial. A decisão foi tomada na análise de um mandato de segurança impetrado por uma candidata reprovada na redação, para o cargo de analista financeiro do Tesouro de Santa Catarina. A candidata alegou que o assunto cobrado na prova foi a Lei de Responsabilidade Fiscal e o edital previu uma dissertação sobre finanças e orçamento público. Além disso, a prova não teria sido apresentada à candidata, nem o gabarito e os critérios de correção.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou apenas a disponibilização da prova e do gabarito, mas considerou que as outras questões reclamadas pela concorrente não poderiam ser apreciadas, porque o concurso já tinha sido homologado. O caso chegou ao STJ. O relator, ministro Humberto Martins, destacou que a jurisprudência do STJ entende que o fato do concurso ter sido homologado não impede que a ilegalidade seja reparada. Por isso, a segunda turma decidiu que a candidata tem direito à nota mínima na prova de redação, já que é impossível refazer a fase da dissertação. Foi determinada também a colocação dela na lista de aprovados, sem prejuízo aos concorrentes que passaram e já estavam na lista original. A sexta turma do STJ manteve ação penal contra o ex-deputado federal e ex-diretor do Detran, Dagoberto Nogueira Filho, acusado dos crimes de dispensa de licitação, peculato, desvio, operação irregular de instituição financeira e formação de quadrilha. De acordo com a denúncia, em 1999, quando foi diretor do Detran do Mato Grosso do Sul, ele teria contratado, sem licitação, uma empresa de informática para arrecadar valores, entre eles o seguro DPVAT, que antes era feito pelo Banco do Brasil. Na época, Dagoberto disse que dispensou a licitação por se tratar de uma situação emergencial. Uma auditoria feita pelo Ministério Público apontou ilegalidade na arrecadação de valores entre julho de 99 e dezembro de 2003. No STJ, a defesa pediu que fosse reconhecida a prescrição dos crimes. De acordo com a ministra Suzete Magalhães, somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos. Por essa razão, os ministros entenderam que a ação penal não pode ser trancada. A quinta turma manteve a condenação dos envolvidos em cartel de frete de veículos. Os autores do recurso são Aliberto Alves, então presidente do Sindicato Nacional dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Veículos, e Paulo Roberto Guedes, na época diretor-presidente da Associação Nacional dos Transportadores de Veículos. Em 2002, eles teriam fechado um acordo entre empresas para estipular de maneira fraudulenta os preços dos fretes praticados no país. Em 2006, Aliberto foi condenado a 5 anos e 3 meses de reclusão e Paulo a 4 anos e 2 meses, os dois em regime semiaberto. Eles recorreram. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região aceitou apenas o pedido de devolver o caso à vara de origem para o Ministério Público opinar sobre a suspensão condicional do processo. Eles entraram com recurso no Superior Tribunal de Justiça, mas as alegações da defesa não convenceram a relatora do caso, ministra Laurita Vaz, que negou o recurso. Vamos voltar agora para aquela decisão que a gente estava comentando agora há pouco, das fraldas, que a repercussão no Facebook dela foi bastante grande. Olha só, segunda turma dá efeito erga omnes à ação para fornecimento de fraldas descartáveis. Vamos ver quantos compartilhamentos, quantas curtidas essa decisão teve. Olha, 125 pessoas curtiram, mais de 130 compartilhamentos. E a Vanelli Stabilito diz: poderiam criar um cadastro nacional de ações civis públicas procedentes com efeitos erga omnes, para termos uma coisa julgada para executar quando necessitarmos, evitando ações individuais nos 4 cantos do país e desafogando o judiciário. Vou tentar dar essa ideia ao CNJ. Teve 10 curtidas, mais gente colaborou com a sugestão que a Vanelli deu. E realmente, se tem essa sugestão, se tem essa possibilidade de estender, né, não tem por que a gente mudar. Agora, no Twitter, a gente teve outras 2 decisões que foram destaque também, viu? A sexta turma anulou provas obtidas durante a Operação Negócio da China da Polícia Federal. Realizada em 2008, a operação envolvia interceptações de ligações de telefone e e-mails para investigar suspeitas de contrabando, sonegação de impostos e lavagem de dinheiro por parte de ex-executivos e ex-funcionários da empresa Casivide do Rio de Janeiro. Confira na reportagem. A defesa dos acusados alegou que os áudios e e-mails coletados pela Polícia Federal foram apagados, impedindo que os advogados, o Ministério Público e o Poder Judiciário tivessem acesso às informações completas. A Polícia Federal informou que o conteúdo interceptado foi perdido, pois o computador precisou ser formatado. Disse também que a Embratel deveria se responsabilizar pela perda dos danos. Segundo a ministra relatora na sexta turma, ministra Suzete Magalhães, a conservação das provas é obrigação do Estado e sua perda impede o exercício da ampla defesa. Seguindo o voto da relatora, os ministros anularam as provas da Operação Negócio da China e determinaram sua retirada integral da ação penal em andamento. O que a Justiça entendeu é que o conjunto de todos esses elementos deve compor a base que vai ser enviada ao Ministério Público e que depois vai se tornar a ação penal. Está se subtraindo à defesa a possibilidade, efetivamente, de se dar
uma versão, uma interpretação a todo esse material cognitivo. E olha, nós também tuitamos a decisão da segunda turma que determinou que os herdeiros de idosos não têm preferência para receber precatórios. Essa decisão também vale mesmo que os sucessores tenham mais de 60 anos. Para conferir mais detalhes dessa decisão, é só procurar no nosso perfil no Twitter, que é o @STJNoticias, sem acento. Você já conhece o nosso perfil no Tumblr, aquela rede de microblogs? Este é mais um canal do STJ para acompanhar as principais notícias aqui do Tribunal. Para conferir o nosso microblog, basta acessar stjnoticias.tumblr.br. A página do STJ foi destacada pela equipe brasileira desse microblog como um dos 30 perfis mais acessados do Brasil. Não é incrível? Já são mais de 5.000 publicações, mesmo ainda em fase experimental. Acesse e dê sua opinião. Quem sabe a gente continua com esse projeto, né? E olha, o STJ 25 anos já está em clima de carnaval, a semana já está agitada, não é, Ana Carla? Olá, Daniel. Muita gente não imagina que carnaval possa ser assunto de tribunal. Mas no STJ 25 anos, nós vamos mostrar como essa semana de folia vira assunto de justiça. O Tribunal da Cidadania, nesses 25 anos, já teve que decidir até que escola de samba ia desfilar no grupo especial ou cair para o grupo B da disputa carioca. As músicas tocadas nos bailes também já foram tema de processo. E até os excessos dos foliões e de pessoas que se aproveitam da festa para agir de má fé. Você vai ver tudo isso nessa semana de carnaval, no STJ 25 anos. Daniel? Obrigado, Ana. E olha, a gente sempre fala de várias decisões aqui no programa, não é mesmo? Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Você tem uma ideia de quantos processos já foram julgados aqui no STJ nesses 25 anos de existência do tribunal? Olha, são mais de 4,5 milhões. Só no ano passado foram quase 355 mil. Um levantamento aqui do STJ mostra quais são as instituições mais processadas. Quer saber quais são? Vamos lá, olha só. Em primeiro lugar está o Tribunal de Justiça de São Paulo, com mais de 12 mil processos. A Fazenda Nacional tem 6.164. O INSS aparece em terceiro lugar e, em seguida, está o Ministério Público de São Paulo. Em quinto lugar, aparece a União. No último ranking, que foi feito em 2004, esses tinham uma diferença aí nesse ranking, viu? Agora a gente pode ressaltar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que eles caíram no ranking por adotar aquela política de desistência de matérias que o tribunal já tem súmulas e jurisprudências sobre o assunto. E olha que dado importante, atualmente menos de 3% dos processos que tramitam aqui no STJ ainda são em papel. Os outros todos estão digitalizados, não é o máximo? Vamos agora, olha só. Atenção, advogados, tem novidade no nosso portal. Ficou mais fácil fazer consultas processuais. Veja como funciona esse novo sistema. A consulta processual é um dos serviços mais utilizados no site do Superior Tribunal de Justiça. E agora vai ficar ainda melhor. Eu creio que facilita bastante a pesquisa de processos por parte dos advogados, porque ela não tem mais a limitação de quantidade de processos que ela mostra, que ela apresenta como resultado. No sistema anterior, a gente tinha uma limitação de 200 processos que ele conseguia mostrar, e a partir de agora não tem mais essa limitação. Se a pesquisa processual tiver um resultado de 1.000 processos, 2.000 processos, 10.000 processos, ela vai mostrar os 10.000 processos para o advogado. Ele vai poder ter todas as informações ali na tela. Significa também economia para quem está longe. O advogado Márcio Grey, que mora em Manaus, e graças às ferramentas disponibilizadas no site do Superior Tribunal de Justiça, consegue acompanhar mais facilmente o andamento dos processos. O sistema, ele facilitou para que tanto o advogado como as partes possam ter acesso a vários processos e diligenciar de uma forma mais prática. Lembrando que as petições eletrônicas agora também têm que ser feitas pela internet em meio digital, viu? Agora vamos lá para o estúdio da rádio com o repórter William para saber quais são os destaques da rádio. Olá, William. Bem, Daniel, duas reportagens foram destaque ao longo desta semana. A primeira delas trata da possibilidade de decisões da Justiça Desportiva serem reavaliadas. Recentemente, alguns torcedores apaixonados por futebol e também pelo seu time ficaram descontentes com as decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, e recorreram à Justiça Comum. O caso chegou ao Tribunal da Cidadania e a repercussão desse assunto você confere na matéria especial produzida por Jaime Santana. Um outro destaque dessa semana foi a matéria especial
produzida em comemoração aos 25 anos do STJ, que trata sobre a competência exclusiva da Corte para expedir a chamada carta rogatória. Essa competência, Daniel, está entre as funções que foram definidas ao STJ por meio da Emenda Constitucional 45. A carta rogatória é um instrumento jurídico de cooperação internacional entre diversos países e serve para dar mais efetividade à prestação jurisdicional. Esse é o tema que você vai conhecer com mais profundidade na matéria especial de Fátima Uchoa. Lembrando que essas e outras matérias produzidas pela Coordenadoria de Rádio podem ser acessadas pelo site www.stj.jus.br na aba Rádio. Voltamos com você, Daniel. Obrigado, William. Bom, o STJ Notícias dessa semana fica por aqui. Na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado às 5 horas da tarde aqui no YouTube. E claro, não deixe de curtir, comentar e compartilhar os nossos posts nas redes sociais. E claro, aproveite o carnaval, hein? Até semana que vem.